estamos com um convidado, ele já divide tela com a gente, já tá acompanhando a gente aí, olha lá, ó, que isso, hein, que visual, olha lá, ó, tá aparecendo aí pra sorriso, você. Hein? Hã? E que sorriso, hein? Você acha que parece com o pai dele? Parece. Não Parece. faz isso, que o pai dele é feio. Parece. Fale isso não, velho. É, lá, tá vendo? Aí, tá vendo? Parece Pô, cara, não, Mas o Bruninho também não é dessas belezas todas, não. Não, né? Não. Salve, salve, Bruno Roberto. Bruninho, 23 anos só, jogador do Atlético. É do Atlético. Tá no Guarani fazendo uma ótima Série B? Tá no Guarani fazendo uma ótima Série B. Tanto que foi escolhido aí até o melhor da Série B no mês de setembro. Tenho visto alguns jogos seu, torço pro Guarani. Já falo isso aqui, ó. E o Guarani podia subir, mas tem contrato com o Atlético até dezembro de 2024. Ô Bruninho, prazer receber você aqui no FDP. Eu sou o CJ. Ao meu lado está o Domênico Bering, que você deve ter já trombado por diversas vezes no CT do Galo. Conheço bem. O Guilherme Mendes está aqui do meu lado. Tudo bem contigo? Tudo certo, graças a Deus. Obrigado aí pela oportunidade. Prazer estar falando com vocês aí. Cara, o que aconteceu? O Guarani chegou até a vice-liderança, vai, não vai? Eu sei. Tirando o Vitória, que deu uma escapada, e eu tenho acompanhado bem a Série B, tô puto que o Tombense está bem mal. Mas o Guarani já entrou no G4, já saiu no G4, tá muito exprimido, até ali o 9º, 10º colocado, são pouquíssimos pontos. O que tá faltando pro Guarani se firmar nesse G4 aí, Bruninho? Então, eu acho que a gente começou a temporada não muito legal, né? No Campeonato Paulista, a gente acabou melhorando durante o ano. A gente começou muito bem a Série B, mas como vocês estão podendo acompanhar aí, tá muito equilibrado, cara. O Atlético Goianiense esses dias estava em 8º, aí ganhou, tá em 2º, a gente estava em 3º, já estamos em 5º, mas enfim, ainda faltam 6 jogos aí, acho que dá pra gente brigar por esse acesso, sim. Tomara. Eu vou passar a bola pros meus colegas, só que antes vou começar uma pergunta da seguinte forma. Sou um brigador de base aqui. Às vezes navego solitário, porque é muito bonito falar de base, mas na hora de botar pra jogar e de bancar, nós também, né? Paciência da imprensa com jogador de base, paciência do torcedor com jogador de base. Você tem tido boas atuações já em outros times, por onde passou. Já foi emprestado pro Confiança, teve no Sport uma passagem lá interessante, Juventude, CRB, agora no Guarani. Cara, por que Atlético e Cruzeiro... Aí você vai falar assim, não, do Cruzeiro eu não entendo, CJ, mas então eu tô falando das nossas montanhas, das nossas Minas Gerais. Por que os times mineiros têm tanta dificuldade para colocar a molecada para jogar? Então, quando eu era atleta do Atlético, eu acredito que eu tive poucas oportunidades, né? Tipo, vestindo de fato a camisa do Atlético. Se eu não me engano, eu tive 5 jogos como titular e eu fiz 2 gols. Tipo, não são números ruins. Uhum. Mas, principalmente na minha transição, acabava que eu jogava um jogo, aí ficava 3 meses sem jogar. Aí quando eu voltava, pegava uma partida um pouco complicada e, tipo, com meus 18 anos, 19 anos, complicava um pouco mais. Mas eu acho que tá mudando. Eu acho que, falando propriamente do Atlético, tem bons valores na base. A base do Galo é boa, gente. Tem bons jogadores ali. Eu acho que só falta aquele empurrãozinho a mais e ajudar a molecada para subir de forma mais tranquila e render frutos ao clube. Aí, ó, Dodô. Falta paciência do torcedor, talvez da imprensa. E aqui, ó, treinador para bancar. Eu vivi esse momento que o Bruninho tá falando lá, e o Bruninho teve um momento muito bom no Atlético. Assim como teve lá atrás o Renan Oliveira, o Everton Maradona, o Ramon, que eu falei aqui, o Cho, né, que na época do Atlético na Série B, fez uma grande Série B. Ô Bruninho, a minha pergunta é a seguinte, assim, quando você está assistindo um jogo do Atlético e que você analisa com olhos de jogador, te dá aquela sensação assim, cara, eu tenho espaço nesse time, eu conseguiria jogar nesse time. Estou falando desse aí agora, de 2023. Dá essa sensação? Então, eu como já fui criado no Atlético, então acompanho literalmente todos os jogos. Eu acredito que sim, acho que poderia ter um espacinho para mim, sim. Eu acho que na questão, como rodei bastante por empréstimos, eu acho que eu compreendi muito mais o jogo. Quando eu estava no Atlético, eu acho que eu jogava simplesmente por jogar. Não procurei entender como funciona o jogo, a tática, o que envolve de fato o futebol.
E nesses empréstimos que eu passei, eu posso listar uns aqui, por exemplo, no esporte, onde a gente brigava para permanência na Série A, e a escola dos treinadores que passaram lá era uma escola mais defensiva, e era algo que no Atlético a gente não tinha, né? Que o Atlético sempre foi um clube de propor jogo, de sempre atacar, e na base, praticamente, os times que eram feitos eram sempre para eu jogar, entendeu? E como passei pelo esporte, que já era uma questão mais defensiva, um jogo mais de transição, juventude também, então eu acredito que eu aprendi muito com relação a isso, nos meus empréstimos, né? E falando propriamente do Guarani, que foi um clube que, quando eu recebi o convite, eu de fato estudei os atletas que estavam aqui, o perfil do treinador, que no momento era o Moza, que é um jogo bem ofensivo, que é um jogo que favorece muito a minha característica, isso desde de novo. Então, eu acho que hoje eu sou um atleta muito mais preparado, porque de fato eu entendo o que está acontecendo dentro do campo, que é um pouco diferente de como eu subi, como foi feita a minha transição, onde eu simplesmente jogava onde tinha um espaço, né? Tipo, não tem jogador, coloca o Bruninho para jogar, vai de meia, vai de ponta. Eu lembro que na época tinha bastante aqueles que o Bruninho joga de quê? De fato, nem eu sabia. Agora, de fato, eu entendo muito, muito melhor as posições de frente, do ataque, até na volância ali. Então, eu me sinto muito mais preparado com relação a isso. Antes do Guilherme, é isso. Então, o Bruninho, pelo que ele disse ali, rodou, se sente preparado, tá pronto para voltar. O Atlético pega, põe para jogar. Se não quiser, fala, Bruninho, a gente não quer. O Bruninho vai tomar conta da vida dele. Ou então, dá para ele uma oportunidade igual deu 300 pro Pedrinho. O Pedrinho agora não é a salvação do Atlético? Agora é a salvação. Outro dia o torcedor tava maluco, porque o Pedrinho tinha renovado o contrato. Né? O que o Pedrinho pode jogar mais que o Bruninho? Não, e outra, então define. Não, a gente quer você. Nós vamos renovar até 2027, você vai ficar aqui com a gente. Ou então a gente não quer você. Quando ele fala disso, é um processo de amadurecimento dele, que ele teve, individual, sim, na parte coletiva. Tá pronto para voltar. Gente, o exemplo do Marcos Rocha. O Marcos Rocha sai, né, para depois se tornar o que se tornou. Conquistando, ídolo, lateral direito, referência, enfim. Ô Bruninho, você foi com passo fixado aí pro Guarani? Então, fui sim. Existe uma opção de compra junto ao Guarani. E eu acredito que isso deve ser definido ao final da temporada, né? Nada foi dito agora, ainda, né? Não, ainda não tem nada definido, até porque o clube aqui, nós que envolvemos o Guarani, né? A gente está brigando muito por esse acesso, é uma coisa que nós atletas queremos muito colocar o clube de volta na Série A. E eu acho que a conversa com relação a isso nesse momento não seria muito bacana, né? Beleza. Melhor esperar terminar o campeonato pra gente ver que de fato a gente vai fazer. E o foco é total no acesso aqui no Guarani. Gui, vai na bola. Bruno, boa noite, tudo bem? Prazer em falar contigo. Eu queria conversar sobre a posição específica de lateral direito, que eu acho que é uma das hoje mais carentes que a gente tem no futebol nacional. A gente viu na última Copa, o Tite levou o Danilo, que já é um jogador bem já rodado, bem experiente, levou o Daniel Alves e acabou jogando o Éder Militão. Quase um ano depois, nós estamos com o Danilo de volta à lateral e a gente não vê no futebol brasileiro surgirem grandes opções para essa posição. Por quê? Os meninos da base não se interessam mais em jogar como lateral ou é um momento mesmo que numa determinada fase do futebol a gente ficou sem laterais? Se quiser chamar seu pai para responder, fica à vontade, que foi lateral direito. Quem dera se meu pai estivesse aqui do meu lado para me ajudar com essa resposta aí. Eu posso até citar o exemplo do meu pai, que ele fala que na base ele era atacante. Aí foi para meia, aí subiu profissional, um treinador colocou ele de volante. Aí, se não me engano, foi o Leão, tava faltando um lateral, foi para a seleção, foi e colocou meu pai de lateral, meu pai virou lateral. Então, o exemplo que eu tenho dentro de casa é que ele não queria ser lateral, foi tipo quebra galho e virou lateral. E, sinceramente, eu nunca quis jogar de lateral, que sempre quis ser atacante. Então, nessa aí eu vou ficar te devendo. Tem erro não. Eu peguei o pai e o filho no Atlético, né? Sério? É. Porque o pai dele jogou lá até quando? O seu pai jogou até quando?
no Atlético? Eu acho que foi 2001. Exatamente quando eu cheguei. Você 96 tinha a Bruno, 2001. você tinha Baiano, você tinha Bosco, você tinha Cicinho, você tinha Mancini, você tinha 5 laterais. 2001 foi o ano do Anacleto Campanella. Foi, no São o Caetano. jogo da chuva. É, o jogo né? da chuva. É isso. Ô, Bruninho, olha só. Você disse numa resposta sua aí sobre aprendizado, sobre entender o jogo, sobre defensivamente evoluir. Vou te fazer 2 perguntas. Primeira é sobre você. E a segunda é sobre um futebol como um todo, como que você tá vendo essa nova geração. Primeira pergunta. Qual o treinador, então, que mais te ensinou, nesse curto espaço de tempo, com 23 anos que você tem, carreira ainda no início, muito promissor, meio habilidoso, mas qual o treinador que falou assim, ei, não, sem bola, querido, não dá pra ser assim. Sem bola não dá pra ser assim. Você tem que melhorar assim, assim, assado. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, você acha que nós temos uma geração de jogadores que estudam mais o jogo, que não são desses, põe ele de meia aí, que são jogadores que vêm mais preparados, sabem a parte tática, a parte técnica, se preocupam com o investimento na parte física fora do clube? Como é que você enxerga isso? Então, respondendo a primeira pergunta, o próprio Humberto Lousa, que está aqui comigo no Guarani hoje, ele foi meu treinador no Juventude por um curto período de tempo e na oportunidade ele me falava bastante com relação que eu jogava na meia, atacar bastante os espaços, soubia me localizar, soubia me posicionar e na oportunidade ele hoje ele está no Fluminense na seleção brasileira, que é o auxiliar do Diniz, que é o Eduardo Barros, conversava bastante comigo também. Acho que foi ele o principal assim que me fez querer mesmo aprender de fato o jogo, entender de fato o que eu deveria fazer dentro do campo e ajudou muito na minha evolução como atleta. E como é que você vê a segunda pergunta, por favor? A segunda pergunta é se você acha que essa geração, essa molecada que sobe aí, sobe um pouco mais interessada em estudar, em buscar números, em evoluir fora do clube, ou não? Você acha que, não, tem gente aqui que chega aqui no vestiário e não sabe nem com quem vai jogar? Não, com certeza. Falo por mim também, que eu era um jogador desinteressado, achava que só o talento resolvia e sempre ouvi bastante falando, só talento não joga, só talento não joga. E a partir do momento que eu comecei a me cuidar mais, cuidar do meu corpo, cuidar da minha alimentação, também na questão que eu falei anteriormente, de entender o jogo, mudou completamente a minha vida e minha carreira. Então, eu acho que de fato essa geração, a gente está querendo aprender mais, entender de fato o que está acontecendo e isso é muito bom, né? Muito bom, muito bom. Dodô, vai na bola. Ô Bruninho, quando você olha para o futuro da sua carreira, o que você pretende? Eu quero voltar para o Galo e quero dar sequência na minha carreira no Galo. Não, eu quero ver o que vai acontecer e, se possível, ficar aqui no Guarani, caso o Guarani consiga o acesso. Não, eu quero ficar mais 2, 3 anos no Brasil, num time de Série A e quero ir para a Europa. Como é que você olha para frente, como é que você vê o seu futuro no futebol? Então, Domênico, com relação a essa questão de voltar ao Atlético ou não, eu sempre fui um cara que respeitou muito as decisões do clube, até porque eu não sou um jogador problemático, não quero problema com ninguém. Se de fato chegar ao final do ano a gente resolver, não, o Bruninho vai ser reintegrado, eu vou ficar muito feliz. Mas se for da vontade de Deus e a gente sentando e conversando, que seja uma situação boa para mim, para o Atlético, eu seguir minha carreira em outro lugar, sendo por uma venda ou uma situação financeira interessante para o clube também, porque eu sou jogador do Atlético desde meus 13 anos de idade, eu só joguei a base inteira no Atlético, então acho que o mínimo é eu devolver esse carinho e aprendizado que eu tive dentro do clube com um valor importante também. E claro, eu subi profissional sonhando com a Europa, mas eu acredito que o futuro a Deus pertence, o que pode vir a acontecer na minha carreira. Eu fico feliz também que eu estou recebendo bastante sondagem de outros clubes do Brasil e do exterior. Eu acho que isso é importante para mim e deu reconhecimento que o meu trabalho está sendo bem feito, né? Maravilha. Ô Bruninho, você contou que você não queria ser lateral. Como é que foi a transição? Você começou treinando em qual posição e como é que você foi recuando até chegar lá atrás? Então, em Belo Horizonte eu moro no Jaraguá, né? Aí no Jaraguá tem um clube
que chama Jaraguá Jaraguá. Country Aham. Club. E o Rômulo, que já foi jogador do Atlético, era o dono da escolinha. Eu sempre comecei de atacante. Na época não tinha ponta, meia. Era atacante ou era defesa. Atacante ou zagueiro. Eu gostava de fazer gol. E sigo até hoje desse jeito. Amigo, o nosso tempo é muito curto, mas foi muito proveitoso e a gente espera que em 2024, em janeiro, você esteja aqui pelo Atlético e esteja aqui com acesso do Guarani. Eu só vou te pedir uma coisa, traz uma camisa pra mim, do Guarani, aí seria um pedido muito legal, de presente de Natal, sopidão mesmo, mas é muito legal ter você aqui, toda sorte do mundo nessa reta final de Série B, valeu? Valeu. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um prazer estar falando com vocês. Vamos subir o Bugre, se Deus quiser. A gente está muito perto disso e, de fato, é nosso maior objetivo aqui. Tamo junto, Valeu, Bruninho. Boa Bruninho. sorte, obrigado. Boa sorte, obrigado, Valeu, Bruninho. boa noite aí. Boa noite também.